Bíblia, papel e caneta. De surpresa, entrando para liberar uma palavra para o seu coração. O livro é Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3. Eu vou ler do 13 em diante. Eu vou fazer pequenas observações aqui para nós. Daniel, capítulo 3, verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serás lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes? Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu semblante com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou, ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para o lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, calções, chapéus, seus vestidos, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Daniel, capítulo 3,
versículo 16 em diante. Eu me alimentei dessa palavra hoje à noite no culto. O pastor liberou uma palavra sobre esse texto. Eu quero desfrutar com vocês algumas observações que eu tenho, que Deus falava comigo também durante a mensagem que ele falava. Bom, primeiro você entender que Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo provados. Eles já se posicionaram diante dessa situação, de modo que Nabucodonosor havia colocado um decreto que todos tinham que se encurvar diante da estátua. E com o toque do som dos instrumentos, eles deveriam se encurvar. Eles já não se encurvaram. Só que agora Nabucodonosor deseja ver esse posicionamento de perto. De modo que Nabucodonosor vai chamar Sadraque, Mesaque e Abednego para ver se esse será o posicionamento na frente dele. Por isso que manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e perguntar: é propósito que vocês não servem os meus deuses e nem o adoram a estátua de ouro que levantei? A trombeta já tinha tocado, o pífaro já tinha tocado, o sino já tinha tocado, e esses homens, eles não se prostraram. Só que agora Nabucodonosor chama esses homens para que de perto perceba qual vai ser o posicionamento deles. Em alguns momentos, o diabo vai criar certas situações para ver se o teu posicionamento é firme. Você já se posicionou a primeira vez e já disse que o seu joelho só se dobra diante de Deus, só se encurva diante de Deus, que você só se prostra diante de Deus, e mesmo assim o teu inimigo vai criar um cenário para que você seja provado, para ver se você consegue manter esse mesmo posicionamento diante do medo. Porque a intenção de Nabucodonosor é chamar esses homens para que através do medo eles se prostrem diante da estátua. Então aqui a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego está sendo colocada em prova. Isso aqui é uma provação. Em alguns momentos você vai ser tentado, e mesmo que você diga não e tenha resistido à tentação e procurando manter uma vida de fidelidade a Deus, a provação vai vir de novo. E você vai precisar se posicionar e não deixar com que o medo e as circunstâncias dominem você. E o mesmo não que você disse quando a trombeta tocou, quando o pífaro tocou, quando as harpas tocaram, é o mesmo não que você vai dizer quando experimentar a morte de frente. Porque o rei tem poder de matar a vida deles. Só que o que está acontecendo aqui é uma provação. Você está sendo provado. E você está sendo provado para saber se essa atitude sua vai continuar firme ou se você vai abrir mão quando vê Nabucodonosor. Se você vai manter o posicionamento ou se você vai desistir quando vê Nabucodonosor. Perceba aqui que eles já tinham se posicionado. Sadraque, Mesaque e Abednego já tinham se posicionado.
Só que Nabucodonosor vai chamar esses homens para ver de perto se eles não vão se prostrar diante da estátua. E é nessa hora que eu vou mostrar se os meus olhos estão no medo, se os meus olhos estão nas circunstâncias que podem me levar à morte, ou se os meus olhos estão no Senhor. Porque a intenção de Nabucodonosor é intimidar Sadraque, Mesaque e Abdenego. O fato da fornalha ficar acesa 7 vezes mais é com a intenção de intimidar esses homens. Perceba, o diabo sabe que o teu posicionamento está certo. E por saber que o seu posicionamento está certo, ele cria circunstâncias para te intimidar. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso aqui, ó. Resistir ao diabo, e ele, isso aqui saiu sem querer, e ele fugirá de vós. Então ele diz que vai aquecer 7 vezes mais, porque Nabucodonosor quer te intimidar. O ataque veio para você mudar a posição. O ataque veio para você mudar a tua decisão. O ataque veio para você desistir dos teus princípios. Não mude a posição. Você já se manteve firme a primeira vez quando a trombeta, a buzina tocou. Não deixe com que Nabucodonosor venha te intimidar a ponto de você abrir mão dos seus princípios para ficar com as regalias que Nabucodonosor pode te oferecer. Você não precisa temer porque ele é rei. Você não precisa temer por causa da posição dele. Você não precisa temer por causa dos ataques. Você não tem que ter medo porque ele te afrontou. Porque a intenção de Nabucodonosor é mudar a tua posição. E você está percebendo que o teu inimigo, ele está investindo no ataque para tirar você do propósito. Então eu estou falando com alguém que já se manteve firme diante de uma tentação. Eu estou falando de alguém que já se manteve firme diante de uma provação. Você passou na primeira provação.
Só que o teu inimigo percebeu que você continuou sendo fiel e ele está aumentando o ataque. Ele chama Sadraque, Mesaque e Abidnego porque ele quer intimidar os homens de Deus. Com que propósito? Para que você mude a posição. Agora eu te explico por que Sadraque, Mesaque e Abidnego não mudou a posição. Eis que o nosso Deus, aqui ó, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos... Olha isso aqui. Então aqui estão os olhos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor está chamando homens fortes para lançá-lo na fornalha. Vai preparar toda uma situação para jogá-los no fogo. Só que a resposta para eles é essa: o Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Nos livrará do fogo ardente e da tua mão, do fogo e da tua mão, ó rei. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego está enfrentando Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor é uma autoridade, é um rei, tem poder, pode matar a vida desses homens. Mas você percebe que a nenhum momento os olhos de Sadraque, Mesaque e Abidnego estão em Nabucodonosor. Os olhos de Sadraque, Mesaque e Abidnego estão em quem? Os olhos deles estão em quem? Eis que o nosso Deus a maioria está olhando para Nabucodonosor, e quem olha para Nabucodonosor se prostra. Mas quem olha para Deus resiste. Quem olha para Nabucodonosor se prostra. Mas quem olha para Deus resiste.
Quando eu olho para o gigante, eu caio. Mas quando eu olho para Deus, os meus gigantes tropeçam. Quando eu olho para os meus problemas, eu caio. Mas quando eu olho para Deus, os meus problemas tropeçam. Toda vez que você para olhar para os gigantes da vida, você tem medo, você fica inquieto, se desespera, se preocupa, porque os gigantes, eles são muito maiores que você. Só que os seus olhos não devem estar nos gigantes. Nabucodonosor é o rei, e não tem como 3 jovens se levantarem contra o rei. Ele é a autoridade da época. Ele pode matar qualquer homem a qualquer hora, ele tem poder. Mas se eu colocar o meu olho no gigante, no meu problema, no rei, nos problemas, eu não vou ter força para vencer as provações que a vida está me proporcionando. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego revela para mim que os olhos dele estavam onde? Eis que o nosso Deus, quando você tiver Deus, você tem força para enfrentar isso aqui. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto os teus olhos estiverem aqui, você tem força para vencer isso aqui. Mas enquanto os teus olhos estiverem aqui, você não tem força para vencer os problemas que acontecem aqui. Se os teus olhos estiverem voltados nele, Nabucodonosor não te para, diabo não te para, capeta não te para, problema não te para, adversidade não te para, porque os seus olhos estão voltados em Deus. Porque o grande segredo da vida é olhar para Deus. Porque quando eu olho para Deus, os meus gigantes tropeçam. Por que você está perdendo energia? Porque você está olhando para os seus problemas. Por que você está perdendo a esperança? Porque você está olhando para os seus problemas. Por que você está perdendo a fé? Porque você está olhando para os seus problemas. Então aqui mostra para nós o motivo do porquê Sadraque, Mesaque e Abidnego conseguiu enfrentar Nabucodonosor, porque os olhos dele estavam em quem? Eis que o nosso Deus, plural, nosso, são 3 jovens que estão ligados ao mesmo propósito. O nosso Deus, eles estão ligados à mesma visão. Os 3 crendo no mesmo Deus, os 3 com a mesma convicção, os 3 com o mesmo princípio, o nosso Deus. Agora olha que interessante, porque Nabucodonosor chama os garotos e diz: agora pois estás pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, saltério, gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo. Ele está intimidando Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu disse que você tem que resistir ao diabo para que ele fuja de você. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor. Olha que interessante essa resposta. Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Pare de discutir princípios
com pessoas que não têm princípios. Eu vou repetir a frase. Pare de discutir princípios com pessoas que não possuem princípios. Ele é rei, mas olha o que os jovens vão dizer para ele. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se você está tentando explicar certas coisas para pessoas que não têm princípios. Paulo disse que quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Então você não tem que ficar tentando convencer alguém que está numa visão diferente da sua. Ele não vai entender teu princípio de fidelidade. Ele não vai entender o teu voto com Deus. Ele não sabe nem o relacionamento que você tem com Deus. Então para de ficar querendo discutir princípios com gente que não tem. Você vai perder tempo. Você vai se desgastar. E vai perceber que isso aí não vai te dar em nada. Não vai te levar a nada. Não necessitamos de responder esse negócio, porque eu não discuto princípios com gente que não tem. Você não está no mesmo propósito que eu, você não está na mesma visão que eu. Para que eu vou parar para explicar para alguém que não entende a minha fidelidade diante de Deus? E ordenou aos homens mais fortes. Ele separou os mais fortes para lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que forte não são os homens que vão lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Forte é o Deus que vai livrá-los no meio do fogo. Às vezes, no meio das circunstâncias da vida, os problemas vão dizer para você que são fortes. As dificuldades vão dizer para você, você não pode me vencer, eu sou mais forte. A doença vai dizer para você, você não pode me vencer, eu sou forte. A solidão vai dizer para você, você não pode me vencer, eu sou mais forte. A depressão vai dizer para você, você não pode me vencer, eu sou mais forte. As crises vão bater na tua porta e vão dizer, você não pode me vencer, eu sou forte. Só que forte é o Deus que você serve. Forte não são os homens que estão levando Sadraque, Mesaque e Abidnego para o fogo. Forte é o Deus que eles servem. Nabucodonosor só não sabe ainda, mas o Deus dele é muito forte. O Deus desses jovens é muito mais forte do que os melhores soldados que ele separou do exército para lançar esses jovens no fogo. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para o lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, calções, chapéus e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Você precisa entender que o fato de você ser fiel não vai te impedir de chegar na fornalha de fogo. Às vezes a gente acha que o fato de ser fiel, a gente não vai passar por provações. E você percebe que eles são lançados no fogo, mesmo sendo fiel a Deus diante da morte. Deus permite que eles sejam lançados dentro da fornalha. Se Deus permitiu esses homens, sendo fiéis a Ele, sendo lançados na fornalha, por que Deus vai impedir você de passar pelo fogo? Se Deus não poupou o seu único filho
de ser provado, por que Deus vai poupar você diante de uma provação? Então você vai precisar entender isso aqui. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus não falou assim: Pai, ele orou dessa forma: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus orou ao Pai dessa forma pelos discípulos: eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. O que você precisa entender é que Deus não vai impedir você de entrar na fornalha. Deus não vai impedir as aflições. Deus não vai impedir a doença bater na tua porta. Deus não vai impedir você passar por um momento de dor. Deus não vai impedir você de ser tentado, provado. Ele não impede a fornalha, mas Ele te guarda dentro dela. Alguns momentos da vida você vai perceber que Deus vai permitir você passar certos processos. E o escape só vai existir dentro deles. São processos que Deus vai permitir você passar para que algo grande seja revelado. Se Deus não impediu 3 jovens que estavam dispostos a morrer pela fidelidade deles a Deus, você acha que Deus vai impedir você de ser provado? Você acha que Deus vai impedir você de passar por processos? Porque isso aqui
ensina, trata, produz, isso aqui ensina, trata, produz experiência. Como é que você vai conhecer o Deus que te livra se você não passar por fornalhas? Como é que você vai conhecer o Deus que faz milagres se não tiver algo impossível? Como é que você vai conhecer o Deus que cura se você não passar por uma doença? Como é que você vai conhecer o Deus que abre portas se portas não ficarem fechadas? Como é que você vai conhecer o Deus que faz milagres se não tiver algo desenganado pelos médicos? Como é que você vai conhecer o Deus que restaura se você não precisar de restauração? Como é que você vai conhecer o Deus que liberta se você não tiver possesso? O que eu estou dizendo é que essa fornalha é para gerar experiência, produtividade, tratamento e ensino para você. Por isso que Deus não impede a fornalha, porque é dentro dela que você vai crescer. Isso aqui, ó. Crescimento. Sabe o que a fornalha faz? Aumenta o nível. Toda vez que Deus permite você passar por fornalhas, por adversidades, é porque Ele quer aumentar o teu nível. Você não tem profundidade no raso, você só tem profundidade quando você vai para alto mar. No raso você pega peixe pequeno, mas se você quer pegar peixes grandes, você tem que ir para alto mar. Deus quer aumentar teu nível, para você crescer mais e conhecer o Deus que livra dentro da fornalha. Não é o Deus que te livra da fornalha, é um Deus que te guarda dentro da fornalha, que te esconde na fornalha. Foram lançados no fogo, no forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre maneira quente e a chama do fogo matou. Olha que sensacional isso aqui.
Os homens que estão levando Sadraque, Mesaque, Abidnego para o fogo morreram queimados. Olha isso, gente. Os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram queimados. Eu vou soltar uma pérola aqui, você pega se você estiver ligado aí. Porque são esses homens que estão lançando Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo. E são os mesmos que morrem. Quem tenta lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo morre queimado. Isso aqui é para tu falar em línguas. Você está vendo Sadraque, Mesaque e Abidnego se defender? Você está vendo Sadraque, Mesaque e Abidnego tentando se justificar? Você está vendo Sadraque, Mesaque e Abidnego brigando com os homens? Para de ficar querendo se defender. Para de ficar querendo se justificar. Para de ficar querendo, sabe, fazer justiça com as tuas próprias mãos. Tem um Deus que é justo e está vendo tudo que está acontecendo. Você não precisa se defender. Você tem um advogado. Tem um juiz que julga a tua causa. Você não precisa ficar mandando indireta para os outros, no Facebook, no Instagram, para querer se justificar. Você não precisa ficar ligando para os outros para saber o que estão falando de você, o que estão... Não. Não se defenda.
quem tenta te queimar se queima sozinho. Na maioria das vezes, quem tenta queimar morre queimado. Você não precisa ficar levantando espada, guerreando, usando argumento, discutindo. Deixa falar. Deixa te lançar no fogo. Deixa acender a fornalha 7 vezes mais. Deixa te julgarem, deixa te criticarem, deixa caluniarem, deixa falar o que quiser. Não se defenda. Sabe por quê? Deus não compra barulho de pessoas que se justificam. Deus não compra barulho de pessoas que se justificam. Deus só compra barulho de pessoas que dependem dele e se submetem à vontade dele. Não se defenda. Ainda que você esteja na tua razão, ainda que você seja certo, ainda que você tenha argumentos corretos para usar e você seja ótimo de articulação, não mova uma palha. Quando você se cala, Deus fala. Quando você fala, Deus se cala. Então se cale e deixa tentar te queimarem. Deixa te julgarem, te lançarem na fornalha, assumirem partido contra você. Você não tem que se preocupar com isso, porque isso aqui é semeadura. Os homens que tentam queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morrem queimados. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Caíram atados. Não é que caíram literalmente com o sentido de maneira inconsciente ou por um acidente caíram no fogo. Na verdade, se caíram aqui, está com o sentido de lançaram. Porque eles foram lançados dentro do forno. Porque ninguém escolhe entrar dentro de um forno de fogo. Ninguém escolhe passar por sofrimento. Então tem situações que você entra que não é você que escolhe. São as circunstâncias que te lançam. Eu vou repetir isso. Tem situações que acontecem na sua vida que não é você que escolhe. São as circunstâncias que te levam para lá. E as circunstâncias fizeram eles serem levados para uma fornalha de fogo atados. Eles estão numa situação que eles não podem se defender. Eles não conseguem se defender, eles estão atados dentro do fogo. Só que tem uma coisa aqui que é sensacional. Isso aqui é sensacional. Nabucodonosor vai dizer, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados?
Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Então perceba, o fogo da fornalha não queimou esses 3 homens. Só que queimou os nós que fizeram para prender as mãos deles. O fogo não queima os homens, mas queimou os nós que estavam atando as mãos deles. De maneira que eles estão vendo esses homens soltos. Foram lançados presos. Mas quando chegaram no meio do fogo, ficaram soltos. O fogo matou os que tentaram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo. O fogo destruiu os nós que estavam sobre as mãos dele, então eles ficaram soltos. Então o fogo não mata os homens, mas destrói os nós. Joramacalamacheia. Um fogo que não mata ele, mas destrói os nós. É por isso que Deus permitiu você entrar no fogo, para destruir tudo que te prende, cara. Porque esse processo vai desatar os nós. Esse fogo aqui, ele não mata Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas destrói aquilo que estava atando eles. Gente, isso aqui é muito profundo. Porque esse fogo aqui faz mal para os homens que lançam eles na fornalha, mas não faz mal para esses 3 homens. O fogo vai servir para destruir o que estava prendendo eles. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Nabucodonosor quis te escravizar, mas quem está perto de você te fez livre. Nabucodonosor quis te prender, mas o 4º homem que apareceu te fez livre.
fogo que vem para destruir o que te prende. É por isso que você está passando por certas fornalhas. Para você ficar livre de certas coisas que vinham com a intenção de aprisionar a sua vida. Esse fogo que aparece é fogo para destruir o que está prendendo você. O que está prendendo a sua alma, o que está prendendo o teu psicológico, o que está prendendo o teu emocional, o que está prendendo a sua vida, o que está prendendo as suas mãos. É um fogo que vem para destruir o que te prende. Nabucodonosor até prendeu e jogou no fogo, mas ele não sabia que esse fogo que estava na fornalha só ia destruir o que estava prendendo eles. Sabe por quê? Você não será escravo da Babilônia. Você não será escravo da Babilônia. Você não será escravo da Babilônia. Então, se Nabucodonosor está achando que vai conseguir atar tuas mãos e te lançar no fogo, quem está com você dentro desse processo não vai deixar com que você fique escravo dessa situação. Porque se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, então vós sereis livres. Você não é escravo de sistema, você não é escravo de Babilônia, você não é escravo do mundo, você não é escravo do diabo, você não é escravo do pecado, você não é escravo das circunstâncias, você não é escravo da mesa de Nabucodonosor, você não é escravo dos manjares do rei, você é livre, liberto pelo aquele que quebrou os nós dentro do fogo. E levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: nós lançamos 3 homens. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram: é verdade. Você entendeu que a situação que Nabucodonosor criou foi para que não tivesse nenhum tipo de reação deles? Se já está jogando no fogo, para que vai atar as mãos? É uma situação para que não haja nenhum tipo de reação deles. Só que Deus é juiz, é força, e não deixa eles morrerem injustiçados. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens. Olha isso aqui.
Deus vai fazer o seu inimigo enxergar que você não está sozinho. Nabucodonosor vai ver que tem mais um homem dentro da fornalha. Isso aqui é Deus se materializando. Na teologia a gente chama isso de teofania. Manifestação de Deus em forma humana. Deus faz isso para que Nabucodonosor perceba que aqueles jovens não estão sozinhos. O que ele não enxergava ainda é porque não tinha lançado os meninos dentro do fogo. Só que em nenhum momento aquele quarto homem estava deixando aqueles 3 jovens sozinhos. Eles entraram no reinado sozinhos, entraram no reinado com um quarto homem, entraram no reinado com o quarto homem do lado. Disseram não para Nabucodonosor, mas Deus estava ao lado deles. O que vai acontecer é que quando é lançado no fogo, vai haver uma materialização do ser que estava ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus vai fazer o seu inimigo enxergar que você não está sozinho. Porque tem gente que precisa ver que você não está sozinho. Tem gente que precisa ver o Deus que está ao seu lado. Respondeu, porém, disse: eu vejo 4 homens soltos que andam eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam, movimentam. Deus não te levou para uma fornalha para você ficar parado. Deus te levou para dentro de uma fornalha para que você fique em movimento. Você não pode se entregar às lágrimas, você não pode se entregar aos processos, você não pode se entregar às tristezas, você não pode se entregar às dificuldades. Você precisa andar. Se movimenta, mulher. Vai para a obra, vai para a igreja, vai orar, vai buscar. Não deixe com que esse processo te impeça de ter uma vida em movimento. Você não tem que desistir por causa de uma traição que você sofreu. Você não tem que desistir da vida por causa de uma decepção que você sofreu. Você não tem que desistir da vida porque você perdeu um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido. Porque o processo é para você se movimentar. Se movimente. Porque tudo que o diabo quer é que você fique parado, acumulando no seu corpo toda a dor que o processo está gerando em você. Mas se movimenta, rapaz. Eu, porém, vejo 4 homens que estão andando. Se movimente. Levanta a tua cabeça, vai orar, vai buscar, estuda, se posiciona, trabalha, corre atrás daquilo que Deus tem prometido para você. Não desista porque a vida proporcionou para você uma fornalha, porque a vida proporcionou a você um processo onde você está se sentindo desgastado por situações que fugiram do teu controle. Tem que ter movimento.
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam. Eu gosto desse verbo aqui. Eles andam passeando. Passear é diferente de caminhar. Porque passear está ligado ao sentimento de divertimento, de alegria, de felicidade. É andar sem compromisso, sem peso, sem rótulo. Andam passeando, é curtindo o momento. Porque o fogo só faz mal para quem está fora da direção. Quem está na direção passeia. Eu vou repetir isso. Esse fogo aqui, ele só vai matar quem está fora da direção. Porque quem está na direção passeia. Eu vou falar mais uma vez. Esse fogo aqui só matou quem não estava na direção. Porque quem está na direção passeia. Joramakalamashure minarabarasai. Tem gente olhando de longe dizendo vai morrer de fogo. Tem gente olhando de longe dizendo vai morrer nesse processo. Tem gente olhando de longe e está dizendo não vai suportar. Quem está olhando de longe está dizendo não vai aguentar. Não vai nem suportar o calor do fogo. Vai morrer antes de entrar na fornalha. Mas o que eles não sabiam é que você estava passando com Deus no meio desse processo. A diferença sua para os homens que te lançaram no fogo é que esses homens não estavam debaixo da vontade de Deus. Mas quem está submetido à vontade do Senhor passeia no meio do fogo. Você vai passear com Deus nesse processo. Sabe, esse processo não vai te matar. Esse processo não vai te destruir, esse processo não vai te desgraçar, esse processo não vai te deixar marcas, esse processo não vai acabar com o seu emocional, esse processo não vai levar a sua vida a desgraça, a destruição. Você vai aprender a desfrutar de um relacionamento com Deus no meio do fogo.
Jomaraba kalamashuri minaravasa. Você vai sair da fornalha sem lesão. E não há nada de lesão neles. Você vai sair da fornalha sem lesão. Porque os seus inimigos pensavam que você ia morrer queimado. Seus inimigos pensavam que você não tinha estrutura para suportar isso aqui. Mas eu tenho um recado para Nabucodonosor. Você vai sair sem lesão alguma. Eu vou repetir. Você vai sair sem lesão, sem sequela, sem trauma. Vai sair com experiência, mas não vai ter lesão. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Quem anda comigo é divino. Quem anda comigo tem poder. Quem anda comigo se revela no meio do fogo. Quem anda comigo se revela no meio do processo. Agora, para fechar isso aqui, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia.
fez prosperar onde? Então o rei fez prosperar na província da Babilônia. Depois da fornalha, você vai prosperar na terra do seu inimigo. Depois do processo, Deus vai fazer você crescer na terra do seu inimigo. Depois das crises, Deus vai fazer você prosperar na terra do seu inimigo. Porque tem uma palavra que está trazendo resultados sobre a sua vida, e o nome dessa palavra é obediência. Uma vida de obediência traz para você uma vida de prosperidade. Você vai prosperar na terra do seu inimigo. Nós louvamos o teu nome, Deus, porque tu és o Deus que cumpre com a sua palavra. Tu és o Deus que está conosco nos piores processos da vida, adversidades que nós não temos ideia do que vamos passar. O Senhor é aquele que nos preserva, que nos guarda, que nos protege. Eu quero louvar o teu nome nessa quarta-feira, porque aqui parou pessoas para ouvir a sua palavra, pessoas sedentas, que entenderam que o Senhor é um Deus que livra dentro das adversidades, um Deus que muitas das vezes não impede as aflições, mas nos livra dentro delas. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de se alimentar da tua palavra, de nos alimentar da tua palavra, edificar nossa vida, o nosso espírito naquilo que nos dá força para prosseguir todos os dias. Eu oro, ó Pai, te pedindo que o Senhor venha abençoar essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra entre como flecha, gerando cura, libertação, salvação, em nome de Jesus, amém. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Vocês querem domingo? Quem vai estar comigo domingo aqui 11h41? Quem vai estar comigo domingo 11h41 no Bíblia, papel e caneta? Coloca eu, se tiver bastante gente eu faço. Enquanto vocês escrevem eu, quando eu olho para os gigantes, eu caio. Mas quando eu olho para Deus, os meus gigantes tropeçam. Deus não vai impedir a fornalha, mas vai te guardar dentro dela. A fornalha ensina, trata, produz, gera experiência. Tudo isso é para aumentar o teu nível e gerar crescimento dentro de você. Nabucodonosor se levanta para intimidar você. Mas não se esqueça, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
porque a afronta dele é para mudar a sua posição. Não mude o seu posicionamento. Coloque os seus olhos em Deus. Se olhar para Deus, você vence as adversidades. Forte não são os homens. Forte é o Deus que você serve. E foram lançados dentro do fogo ardente. Eles foram lançados dentro da fornalha. Mas o Senhor livrou dentro delas. O fogo matou os homens que lançaram na fornalha, mas não matou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se defenda com aqueles que tentam te queimar, porque quem tenta te queimar se queima sozinho. Não discuta, eles se queimam sozinhos. O pessoal está perguntando o horário. O horário é 11h41 da noite no domingo, tá? Domingo, 11h41, somente pelo Instagram que eu estou fazendo Bíblia, Papel e Caneta. E depois os vídeos são postados no YouTube. Caíram atados dentro do forno. Na verdade, não é que eles caíram, eles foram lançados. Porque ninguém escolhe ir para uma fornalha. Mas ainda que a vida nos impulsione para dentro da adversidade, o Senhor nos traz livramento dentro dela. O fogo queimou os nós que estavam sobre as mãos desses homens, porque o fogo vai destruir tudo aquilo que te prende. Eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu fixar aqui. Por que eu não estou conseguindo fixar? Peraí. Agora sim, esse é o horário. O horário é esse aí. O horário de domingo, tá? Do Bíblia, Papel e Caneta. O fogo destrói os nós, porque o fogo vai destruir tudo aquilo que te prende. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Deus vai fazer o seu inimigo enxergar que você não está sozinho. Você não será escravo da Babilônia. Eu, porém, vejo 4 homens andando. Esse processo não é para você ficar parado. O pessoal está perguntando o nome do canal. Peraí. O nome do meu canal é o meu nome, gente. Pastor Rodrigo Santana no YouTube. Rodrigo Santana é o nome do meu canal. Se inscreve lá. Eles andam, estão em movimento. Deus não te leva para o processo para você ficar parado. Deus te leva para você ficar em movimento. Eles estão passeando na fornalha. Você vai passear com Deus no processo. O fogo só queima quem está fora da direção de Deus. E nada há de lesão neles. Você vai sair da fornalha sem lesão alguma. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Você vai prosperar na terra do seu inimigo. Bíblia, papel e caneta. Te aguardo domingo, às 11h41 da noite, no Instagram. Deus te abençoe.